Bem, meninas, então dando continuidade à nossa caixinha do correio, tá? Eu já desvirei, tá? Passei uma costurinha aqui na lateral toda, tá? Na tampa também, tá? Eu peguei aqui no cantinho, vim dando a volta, já passei lá pra tampa, vim pra cá e já fiz todo o contorninho, olha, como ela já fica mais estruturadinha também. Nessa caixinha, se vocês quiserem, pode estar utilizando também para estrutura R1, R2, tá? É o que vocês tiverem. Eu estou usando esse material, como eu disse, eu tenho bastante aqui e preciso dar uma finalidade, né? Senão a gente vai só entulhando ali e acaba que não utiliza. Aqui na parte de dentro, lembra que eu tinha desvirado para vocês, que tinha já para mostrar para vocês que não tinha ficado bem certinho aqui e tal, por quê? Porque eu ainda não tinha retirado os cantos, é isso que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente vai lá e daí recorta os cantinhos bem certinho, olha, ele já fica bem certinho, tá? Não vai ficar enrugado, aquela coisa feia, pode ver a tampa funciona perfeitamente bem, tá? Aqui do lado de dentro, quando vocês forem fazer a costura anterior que eu fiz, tá? Vocês vão perceber que aqui ele forma um cantinho bem certinho, tá? Então, precisa cortar bem o excesso de tecido, tá? E do material que vocês estejam utilizando para a estrutura, tá? Então, pode ver, o meu até ficou um pouquinho mais assim, enrugadinho e tal, porque como eu usei a lonita ela é mais durinha, tá? Então ele já não vai ficar tão perfeito como R1, R2, mas ele ficou bem. Aqui a parte de dentro eu vim aqui, olha, já fiz uma costurinha à mão, fechei, tá? Daí é só empurrar dentro, ele fica bem certinho lá pra dentro. Caso vocês achem que o tecido aqui dentro vai ficar solto aqui no fundo, tá? Do meu, vocês podem pegar a parte daqui, bem no cantinho aqui, e no cantinho do lado de dentro, e fazer uns pontinhos bem na costura à mão mesmo para fixar. Eu achei que não tem necessidade, porque olha, ele ficou bem firminho lá pra dentro, tá? Então, eu não vou fazer, mas caso vocês queiram, mesmo aqui na parte de cima também, estar fixando, se acharem que não vai ficar bom, que vai ficar solto, também vai pegar, que é um truquezinho que a gente usa, tá? Quando é uma coisinha assim, então a gente faz pontinhos bem pequenininhos, tá? Vai prendendo a parte de cima e a parte do forro, tá? Em alguns locais assim, mas eu não achei que vai ter necessidade, porque ele ficou tudo bem estruturadinho lá pra dentro. Ok? Então, essa parte aqui está pronta, tá? Então, vai ficar assim mesmo, tá? Aqui, se vocês quiserem, também pode estar colocando um botãozinho para fazer estilo uma tampa. Vejam que a tampa, ela não é o mesmo tamanho, tá? Ela ficou um pouquinho menor, mas caso vocês queiram fazer uma tampa para realmente fechar, aí tem que ir lá no molde e aumentar um pouco mais a tampa, tá? O meu, como eu vou deixar ele aberto, eu não vou estar fechando, aqui é só como se fosse uma alcinha, eu vou estar colocando um botãozinho aqui em cima, tá? De acabamento, mas é só para enfeite mesmo. E daí, se vocês quiserem, não, mas eu quero já fazer com uma tampa, daí é só ir lá e aumentar um pouco mais a tampa, tá? Aí vocês têm que cuidar aqui que a medida aqui bata aqui e que aqui ele fique mais redondo esta parte de cima, tá? Mas o meu, como ele vai ficar assim mesmo, então eu não achei necessidade de aumentar a tampa. Bom, aqui é a parte de baixo, tá? Até o meu tecido faltou, eu precisei colocar uma faixinha aqui, mas como ele vai ficar pra cima, não tem problema. Então, eu já fui lá, já cortei na medida, olha, bem certinho aqui pra encaixar, tá? Depois ele em cima, tá? Que é um suporte, porque não tem realmente como prender aqui por cima. Aí, de um lado, eu nem fiz bainha nem nada, tá? Tá normal. Eu só fiz barrinha pra um lado, que eu vou estar daí colando, tá? Essa peça toda assim. Aí, eu vou lá, vou colar esse tecidinho de baixo, depois eu colo esse aqui por cima, tá? Que eu vou estar utilizando a cola mesmo, tá? Bem certinho ali. A parte aqui de baixo,
tá? Debaixo não, da lateral aqui, eu vou estar dobrando como a gente dobra papel de presente mesmo, tá? Olha, ajeito bem o cantinho ali, passo cola, fixo bem certinho, tá? Daí essa pontinha aqui eu vou dobrar pra cima, depois isso aqui eu vou fazer bem certinho e vou estar encaixando assim também, colando, ok? Aí a parte de baixo ela vai ficar assim. Olha. Que é a parte que vai aparecer mesmo, aqui vai ficar em cima, então não tem problema. As alcinhas, eu coloquei bastante porque eu não sei ainda a medida, a altura que eu vou querer deixar. Mas depois eu vou estar passando para vocês as medidas. Então, eu vim aqui, peguei um pedaço de fita, costurei, tá? Medi até aqui em cima, olha, pode ver que ela está costurada até aqui na minha beiradinha, tá? E aí, depois ela vai ser colocada, daí prende assim, olha. Aí, eu vim aqui, medi o meio aqui, tá? Do meu suporte aqui. Deixei mais ou menos uns 2 centímetros pra cá, e aqui é onde vai ficar a alcinha, então não vai tampar aqui a minha aplicação, meu bordado, seja lá o que vocês gostariam de colocar. Olha, ele vai ficar assim, depois de pronto. Pode ver que ele pega bem longe, tá? E daí vai ficar nessa posição aqui, ó. Deixa eu pôr assim que fica mais fácil, tá? E daí esse aqui eu vou amarrar depois tudo na parte de cima, tá? Tá, mas aí vou amarrar onde isso aqui? Aí eu fiquei pensando, se eu só colocaria uma argolinha ali em cima, aqui no final também pode ser só colocado uma argolinha, tá? Ou então, eu tive a ideia de fazer uma corujinha e vou estar prendendo na corujinha, tá? Essa corujinha aqui é o mesmo molde que eu utilizei para fazer o porta-sacos de lixo, tá? É a mesma maneira. Eu fui lá, diminuí na impressora meu molde, então aqui eu tenho o molde das asinhas, tá? Aqui eu tenho o molde do rabinho, essa aqui eu vou colocar o rabinho nela, na outra eu não coloquei, tá? Aqui eu tenho o corpo, e aqui também, daí, eu achei bem legal ainda deixar aquele estilo bolsinho, tá? Na parte de cima, que pode estar até decorando, colocando depois umas florzinhas, aquelas bonitinhas que a gente compra de plástico, ou estar fazendo também aquelas tulipinhas de tecido, ou qualquer outra coisa que vocês queiram estar colocando, tá? Os olhinhos e o biquinho vai ser de feltro, tá? Igual eu fiz na outra, então eu não achei essa necessidade de refazer. Mas eu vou estar colocando o molde, o tamanho certinho dos olhinhos e do bico, tá? Pra vocês lá. Então, esses moldes vai estar tudo disponível lá no grupo, tá, meninas? Como eu já expliquei, eu coloco lá só porque a forma que eu achei mais fácil de estar disponibilizando. Então, aqui eu já tenho as asinhas prontas, tá? As asinhas têm duas opções de fazer. Vocês podem fazer estar enchendo, né? Com o plumante, ou fazer como eu fiz aqui no rabinho, olha. Eu estou usando a manta acrílica, tá? Aqui manta acrílica, você corta esse ela vai grudando tudo, tá? Aqui eu estou usando a mais grossa, mas se vocês tiverem a mais fina, pode estar colocando de 2 ou colocar uma só, aí fica a critério de cada uma. Por quê? Por que eu não enchi? Porque eu queria que ficasse uma coisa assim, mais padrão, o enchimento, tá? Então, às vezes, ao invés de eu colocar o enchimento, eu coloco a manta acrílica, ok? Aí, vim aqui, tá? Risquei, costurei no risco, vim, cortei os excessos nos cantinhos e desvirei. Daí, fica assim, tá? Porque eu acho que também vai facilitar na hora de eu estar encaixando no corpo da corujinha. O rabinho, meninas, eu só fiz uma modificaçãozinha, tá? Eu vim aqui de um dos lados e coloquei um viezinho, tá? Eu peguei o viés, fiz uma costura na beiradinha, dobrei e apliquei aqui com uma costurinha de segurança. E aí, eu vou estar costurando assim. Mas por que eu coloquei esse viés aqui?
Porque assim, depois de costurado, eu vou estar colocando, o rabinho ele vai ficar assim, né? Essa parte eu vou estar colocando pro lado de dentro do corpo. É onde eu vou amarrar a minha fita, essa fita aqui, tá? Que eu acabei de fazer do meu porta-cartas, tá? Então, daí eu já apliquei aqui, porque a hora que eu costurar aqui, já vai ficar tudo interno, tudo certinho. Não vou precisar estar indo lá de novo, achar um lugar no corpinho para estar costurando e tudo mais. Então, eu achei que assim ia facilitar mais. Como eu disse para vocês, é uma peça que eu ainda não tinha feito, tá? E aí eu tive ontem daí sentada pensando à tarde como é que eu ia fazer para aprender. E aí eu tive a ideia da corujinha. E daí então eu tive a ideia de fazer assim. Eu estou aqui tudo utilizando retalhos mesmo, tá? Até pode ver que um é mais clarinho, o outro é uma manta um pouquinho mais amarelinha, porque não é do mesmo. Quando eu vou fazer trabalhos, eu reciclo tudo isso, tá? Eu não jogo material fora. É um quadradinho, eu guardo lá, porque às vezes eu preciso só realmente de um quadradinho para fazer a estrutura de alguma peça, tá? Mesmo esses que eu vou recortar agora fora, esses toquinhos que sobra, eu tenho um saquinho ali, eu jogo tudo dentro daquele saquinho, por quê? Porque esse que sobra, meninas, depois a gente pode estar, olha, desfiando. Isso aqui até é pra gente fazer estrutura de pescoço de boneca, é ótimo. É orelhinha de bichinho que a gente quer que fique mais durinho e tal. Então, como ele é mais firme, ele é mais, né? Olha, ele já fica bem boladinho mesmo, ele fica bem firminho, bem durinho. Então, esse aqui, às vezes, para algumas estruturas, eu utilizo isso. Então, eu não jogo fora o que sobra, tá? Eu tenho sempre um saquinho plástico ali e vou jogando tudo dentro do saquinho. Material hoje em dia tá tão caro, né? Ainda mais agora com essa pandemia, então subiu demais. Então, não dá pra gente estar jogando, né, fora. Então, a gente reutiliza tudo isso. E é útil, né? É um material útil que a gente acaba utilizando bastante. Então, ao invés de eu ir lá comprar, pegar uma peça nova, desfiar e tal, eu já tenho ali os pedacinhos, até facilita na hora de desfiar. Bom, meninas, o que eu vou fazer agora? Eu vou só passar uma costurinha aqui em volta e vou estar fechando o rabinho. Eu deixei ele aberto porque eu queria estar mostrando pra vocês como é que eu fiz. Então, a asinha desta mesma forma, tá? Vem aqui bem devagarinho, com amor e carinho, nessas voltinhas, tá? Vai erguendo ali o pezinho da máquina. Eu aqui ergo na perna, aqui, porque a industrial a gente tem aqui, mas ele é mais durinho, tá? Pra tá erguendo. Então, a gente vai direto na perna. Só que como eu sou mais magra, então a minha perna não alcança bem lá no... Então, eu tenho que fazer um pouco de ginástica aqui pra eu poder estar erguendo sempre o meu pezinho. Já pro meu filho, quando ele senta a costurar, fica bem certinho ali, ele não sofre, mas eu sofro. Então, agora, olha, tá costuradinho, eu só vou vir aqui e recortar. Eu tenho que recortar nesse momento, porque a gente vai utilizar. Veja que aqui eu estou recortando pro lado mais longe. Agora eu venho com a minha tesoura de picotar, não tenho tesoura, faz picotazinhos ali com a tesoura mesmo, tá? Pode cortar daí mais pertinho. Eu venho aqui, olha, eu vou tirando só mais de longe mesmo, no cantinho ali. Então, aquele que sobrou eu já joguei ali dentro do meu, eu já tenho o saquinho plástico ali. Já joguei aquele que sobrou, os pedacinhos todos, olha. Esse aqui todos, olha, depois é só desfiar, tá vendo? E a gente já tem um plumante mais
mais firminho para fazer as estruturas de pescoço, de orelhinha, de pezinho, de bichinho, olha. Sabe? Então não joga nada fora. Aqui eu venho até o final ali, olha, só cuidado para não cortar a costura ali, tá? Aqui, se eu acho necessidade ainda de tirar os cantinhos, ainda eu venho com a tesoura aqui, olha, corto os cantinhos aqui, o que tem de muito excesso. E agora é só desvirar. Aqui eu utilizo meu pauzinho mesmo. Ali já ficou prontinho certinho. E aqui eu já tenho a minha base para eu estar depois pendurando o meu porta-cartas, ok? Então essa parte está pronta. Aqui, meninas, eu tenho a parte do bolso, tá? Eu já dei uma adiantadinha ali, tenho que cuidar meu horário. Que é esse molde aqui, tá? Meu molde é tudo reciclado, então tá aqui o molde. Ele vai ficar um pouco menor aqui, porque eu fiz uma bainha, tá? Olha. E daí ele desce. Então, se ele desce aqui, na hora das marcaçãozinhas, eu também tenho que descer no corpinho lá, tá? Mas eu quero que fique maior, aí é só cortar um pouquinho a mais aqui, tá? E deixar uma bainha aqui, um meio centímetro, ou lá, ou, dependendo do pé calcador da máquina de vocês, tá? Eu não quis deixar, achei que ficaria menorzinho assim, um pouco mais delicado, então eu só cortei no molde, vim aqui, olha, nem fiz, não tive necessidade nem de passar no overlock, nada, mas vocês daí pode estar cortando um pouquinho maior, com uma margem maior aqui, tá? E aí estar passando no overlock. Daí vim aqui e costurei uma rendinha por cima, apliquei e fui fazendo pencezinhas aleatórias, assim, aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, são 6 pences. Mas vocês podem estar colocando mais junto, mais separado, dependendo do gosto de cada uma. Rendinha, ou pode ser cianinha, o que vocês quiserem aplicar. Então, aqui eu já tenho o corpinho. O que que eu fiz no corpinho? Também como ali no rabinho, tá? Porque daí eu vou precisar para pendurar aonde eu vou deixar esse aqui, esse porta-cartas. Também fiz igual eu fiz lá no rabinho, olha. Peguei um pedaço de viés, fiz pode ser tecidinho também, uma tirinha de tecidinho, tá? É o que vocês quiserem colocar, eu acho o viés mais prático. E daí, coloquei aqui com uma costurinha de segurança bem no meio da cabeça, tá? Vou estar aqui agora, olha, coloca um por cima do outro. E daí ele já vai ficar prontinho ali dentro. Bem, meninas, agora nós precisamos estar já fazendo, encaixando, né, as asinhas. Então, vamos aqui, olha. Eu até deixei umas marcaçãozinhas ali. Então, eu tenho meio e meio aqui, olha, aqui é onde vai ficar o meu bolsinho, tá? Então, eu já fiz aqui, olha, pro lado direito a minha marcaçãozinha do bolsinho. Vou colocar um alfinete aqui para esse bolso não andar. Bem que no meio para minha máquina não pegar, tá? De um lado. Aqui, meninas, eu tenho o meu rabinho. Só que assim, para eu colocar o meu rabinho,
Eu tenho que ter o cuidado de estar colocando ele numa posição que a hora que eu desvirar, olha, ele fique para baixo, tá? Então, eu vou colocar ele assim, olha. A hora que eu desvirar tudo, ele vai estar assim, tá? Então, meu rabinho vai ficar aqui. Eu venho aqui, calculo bem o meio, tá? E vou aplicar ele aqui. E coloco um alfinete. Verifiquem sempre que ele fique sempre um pouquinho pra fora, tá? Do meu tecidinho ali, porque senão na hora de eu costurar ele acaba escapando. Tá? Então, essa parte acho que deu pra entender. Aqui eu tenho outro lado onde já tenho. Então, aqui eu vou encaixar as minhas asinhas, tá? Olha. Eu até viro aqui, vejo aqui onde está a marcação das minhas asinhas, tá? Mais ou menos onde eu quero que fique. Eu venho aqui e faço uma marcaçãozinha pro lado direito, bem pequenininho ali, porque na hora que a gente for costurar, isso aqui vai sair fora. Olha. E aqui eu vou calcular mais ou menos onde eu quero que fique as asinhas, tá? Então, minha asinha eu quero mais ou menos aqui. Então, aqui eu vou fazer uma costura de segurança, tá? Então, vocês vejam que eu tô distribuindo um pouquinho, né? Eu prendi o rabinho pra lá com o bolsinho de lá, porque daí lá eu já sei que tá todo mundo certo lá. E o outro eu coloco pro lado de cá só pra não ficar tudo na mesma peça aqui. Mas se quiserem colocar tudo lá, pode colocar lá. Mas é que aqui daí desse lado facilita mais a marcaçãozinha da altura. E aí eu não me perco. E aqui do outro lado da mesma forma. Prontinho, olha. E agora, meninas, é só colocar um em cima do outro. Aqui precisa um pouco de paciência, tá? Porque nós temos volume ali, bastante. Olha. E aí, eu vou alfinetar tudo isso aqui. Eu vou ajustar tudo isso aqui e vou estar alfinetando. Só que aqui eu preciso deixar uma abertura, tá? Duas possibilidades dessa abertura. Eu posso estar deixando a abertura aqui em cima, onde vai me facilitar mais, tá? Ou eu posso estar, costurar ela inteira, tá? E aí, depois eu posso estar cortando aqui embaixo. E aí, eu fecho com pontinhos de acabamento, porque aqui nós vamos ter o bolso, né? E aí, não vai aparecer. E com a abertura do bolso, eu consigo bem fazer essa costura, tá? Então, provavelmente, é assim que eu vou fazer. Eu já volto no próximo vídeo, porque está acabando o meu tempo. Aí, eu já vou alfinetar e vou trazer tudo isso alfinetado, prontinho pra gente estar costurando, tá?